A declaração está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, e significava um desafio aos que ainda duvidavam, pois poderiam consultar pessoalmente aqueles que viram e conversaram com o Senhor ressurreto. Esta evidência histórica, que se vale de tantas testemunhas, é mais do que suficiente para satisfazer a curiosidade de um inquiridor honesto. E diga-se de passagem, o próprio apóstolo Paulo fora um inquiridor da fé cristã. Ele não testemunhou pessoalmente o fato da ressurreição e se tornou um dos mais céticos e ferrenhos inimigos do cristianismo. Porém, se deu por satisfeito diante dessas evidências, desta grande nuvem de testemunhas oculares. E quanto a nós que não vimos nada do que aconteceu, nem podemos mais nos valer de entrevistas com pessoas que viveram aquele momento, que foram testemunhas oculares do que ocorreu. Frank Morison, que era um jornalista cético e agnóstico, fez a mesma pergunta e resolveu escrever um livro refutando a ressurreição de Cristo. Porém, após anos de investigação séria, suas opiniões mudaram e ele mesmo se tornou, de ateu, a seguidor apaixonado de Jesus Cristo. O livro finalmente saiu, mas com um conteúdo bem diferente daquele intentado no começo. Seu título acabou sendo Who Moved the Stone? Ou Quem Moveu a Pedra? Um verdadeiro best-seller, publicado em vários idiomas e que defende com bastante propriedade a verdade histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Morison descobriu que Jesus foi morto realmente e seu corpo foi publicamente colocado numa sepultura. Não havia nenhuma intenção de esconder isso. Aliás, até historiadores oficiais do primeiro século, que não eram seguidores de Cristo, testemunharam esse fato. Temos, por exemplo, o escritor romano Cornélio Tácito, que, descrevendo por volta do ano 115 o incêndio de Roma ocorrido 5 décadas antes, fala da perseguição de Nero aos cristãos e menciona o nome de Cristo. Ele diz: Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua torpeza, a quem a população chamava de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no Principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Há ainda outro historiador mais antigo que Tácito, cujo testemunho também deveria ser anotado. Ele era um judeu de nascimento, mas romano por cidadania. Seu nome era Flávio Joséfo. Ele descreveu muitos fatos ocorridos no primeiro século de nossa era, e entre esses ele menciona: por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que poderia ser considerado um mero homem, pois era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e também muitos gregos. Ele era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo e profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até a presente estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Com esses elementos em mente, testificamos não apenas a existência de Jesus Cristo, mas também a tradição, uma tradição, aliás, bastante antiga, de que ele havia mesmo ressuscitado dos mortos. Logo, quer seja uma verdade ou uma mentira, devemos aceitar que houve uma história ou um depoimento tradicional acerca do desaparecimento do corpo de Cristo, que nos vem desde os dias dos apóstolos, tornando-se conhecido até mesmo de pessoas fora do círculo cristão. Não é por menos que uma pedra descoberta em 1930 em Nazaré e que hoje fica na coleção do Museu do Louvre, em parte menciona o decreto de um dos Césares, estipulando que nenhum corpo deveria ser removido do túmulo para benefício político pessoal. Esse talvez seja o mais antigo testemunho imparcial da ressurreição, baseado nos comentários externos de que os discípulos teriam roubado o corpo de Cristo e criado a história da ressurreição. Aliás, o antigo livro judaico do Toledot Yeshu, dedicado a combater o cristianismo, já trazia a acusação de que os discípulos tinham roubado o corpo para forjar a prova de uma sepultura vazia. Mas, sendo assim, a pergunta óbvia seria: se os discípulos houvessem inventado aquela história, por quanto tempo conseguiriam manter o seu segredo? Note que no grupo havia pessoas de várias idades e posições sociais. Logo, quanto tempo os discípulos conseguiriam manipular essa gente para repetir a mesma história sem se contradizer e correndo o risco de morte, o que era o mais terrível? Em outras palavras, se a ressurreição fosse uma mentira,
como explicar a imensa multidão de discípulos que estiveram dispostos a enfrentar o martírio pela fé na pessoa de Jesus? Muitos foram perseguidos, caçoados e machucados. Alguns morreram das piores maneiras que se pode imaginar, inclusive os próprios apóstolos. Mas por que fizeram isto? O que os motivou ao martírio? Somente uma coisa: a certeza de que a história de Jesus não era um mito. Ela ocorrera de verdade, e eles não podiam ficar calados diante disto, mesmo que algumas coisas parecessem absurdas. Assim, temos a certeza de que algo realmente aconteceu. Cristo foi morto e, segundo muitos, apareceu novamente vivo, deixando para trás de si um sepulcro vazio. E ainda teve uma grande multidão disposta a enfrentar a morte nas mãos dos romanos apenas porque acreditaram que realmente a ressurreição foi um evento histórico, bastante real para aqueles dias. Afinal, nenhum deles, em sã consciência, morreria por uma lenda ou por uma mentira. Assim, resta nos perguntar quais são as probabilidades para o túmulo estar vazio naquela manhã de domingo. Que grupos poderiam ter tido interesse em tomar o corpo de Jesus? Bem, os romanos, em primeiro lugar, deveriam ser descartados, porque não se fazia nenhum sentido supor que roubassem o cadáver de um judeu, principalmente levando-se em conta a iminência de uma guerra civil gravitando em torno daquele que havia sido morto. Logo, roubar o seu corpo seria dar força argumentativa àqueles que afirmavam sua ressurreição. Os romanos, portanto, não seriam candidatos adequados para este quesito. Temos então outro grupo, os judeus. Ora, estes igualmente não teriam interesse algum em roubar o corpo de Cristo, pois previam os traumas que isto poderia resultar. Tanto é que, de acordo com Mateus 27, eles mesmos pediram reforço militar para protegerem o túmulo e certificarem de que ninguém mexeria no corpo. Resta-nos, portanto, os próprios discípulos. Teriam eles realmente roubado o corpo de Jesus? É claro que não, pois, como foi dito, eles não arriscariam morrer no futuro por algo que não considerassem verdadeiro. Assim, resta-nos a evidência mais plausível diante dos fatos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos não podem ter tido uma tecnologia acurada como a do século XXI, mas certamente sabiam a diferença entre um morto e um vivo, principalmente quando este morto volta a viver. Pedro, que morreu mártir em virtude daquilo que cria, afirmou: porque não fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos testemunhamos a sua majestade. 1 Pedro 1,16. Sem a ressurreição, Jesus poderia receber o título de grande profeta, mestre ou filósofo de seu tempo. Mas com a ressurreição, ele nos mostra que era bem mais do que tudo isto. Ele é o Filho de Deus, morto por nossas faltas, mas glorificado para nossa esperança. James Cameron prometeu sacudir a crença de milhões de pessoas que acreditam que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas o hilário é que nem mesmo seu documentário tem um corpo para ser mostrado ao público. Até mesmo o seu túmulo está vazio. Pense nisso. Ao visitar o Garden Tomb, ou o túmulo do jardim em Jerusalém, li as palavras que se encontram na porta do túmulo. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Eu creio nisso com toda firmeza. É isso que nos dá esperança. O programa chegou ao final, mas voltaremos com mais um assunto impressionante em nosso próximo programa. Escreva para nós, peça nosso curso bíblico inteiramente grátis. Conheça mais o livro que conta a verdadeira história de Jesus Cristo. O nosso endereço é evidências@novotempo.org.br ou através do correio, Programa Evidências, Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Ou nos ligue pelo telefone 12 21 27 31 21. Até a próxima semana com mais um Programa Evidências, um programa que apresenta fatos que comprovam a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.